segundo quadrimestre do ano de 2024. A gente vai falar um pouco sobre prestação de contas, né? Sobre as receitas arrecadadas e as despesas e também o cumprimento de índices condicionais legais no segundo quadrimestre de 2024. Nessa primeira parte, a gente vai falar mais sobre a questão da educação, que a secretária Regina vai esclarecer melhor, e na segunda parte, eu vou falar sobre as questões gerais aqui do município. Boa tarde a todos que nos ouvem e nos assistem. Estamos realizando a audiência pública do segundo quadrimestre de 2024. Como nosso amigo Gustavo falou muito bem, eu sou a Regina, secretária de Educação. E vamos estar aí compartilhando com vocês as nossas aplicações com os dinheiros da educação, com as verbas. Em relação à aplicação de receitas resultantes de impostos e transferências de impostos em educação, que é o MDR, que é a manutenção e desenvolvimento do ensino. Com essas receitas, nós tivemos um índice de 24,80%, com valor aplicado de R$ 14.892.606,11. Isso considerando a merenda escolar. Quando a gente retira a merenda escolar, ou seja, ela não é considerada na aplicação do MDR, esse valor ele passa para R$ 14.455,85, com um índice de 24,12. A educação também possui as receitas com o Fundeb. Fundeb é o quê? É o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação. Com essas receitas, ou seja, as receitas do Fundeb, o nosso valor aplicado dentro do segundo quadrimestre foram de R$ 7.260.990,20, com um índice de 89,99%. Esse valor, ele foi aplicado na remuneração do magistério, que foi de 73%. Então, com o pagamento de professores, nós tivemos aí 73%, com um valor de R$ 5.889.550,30. Então, até agora, vimos duas receitas da educação, o MDR e o Fundeb. A educação, ela também, nós temos as receitas com o royalties do petróleo vinculado à educação. E foi aplicado, até agora, R$ 2.410.665,35, com um índice de aplicabilidade de 52%. Também a educação conta com as receitas adicionais para financiamento do ensino. Então, o nosso salário educação. Com o salário educação, R$ 759.969,78 foram aplicados até agora. Além de servidor da educação, a educação também conta com as receitas do PNAE e do PNAT. PNAE é o nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar,
que muitas vezes recebemos essa verba e temos também que acrescentar de recurso próprio. Mas o INAI foi aplicado até agora, com as receitas recebidas, R$ 79.296,68. Isso é com a agricultura familiar. E o nosso índice foi de 39,17%. PNAT é o Programa Nacional de Transporte Escolar. São a forma que temos de trazer os nossos alunos na zona rural para estarem estudando onde não tem, às vezes, aquele nível de ensino para ele. E a aplicação foi de R$ 27.634,05, com um índice de 38,8%. Então, essa foi as receitas direcionadas à educação e compartilhado com vocês o que já foi aplicado dentro de cada recurso recebido para o ensino de qualidade do nosso município. Só para finalizar a questão da educação, nos slides, até quem vai depois pode acompanhar no YouTube da Prefeitura, né? A gente vai anexar um arquivo, né? Dentro dessas planilhas, você vai ver um pouco de uma diferença de alguns índices percentuais que a falou e o que vai estar no slide porque pode estar um pouco menor, mas vai ser publicado até o dia 30, né? O anexo 8 das despesas de educação. E o Tribunal de Contas ele faz alguns índices ajustados, né? Porque a questão, uns consideram pela receita liquidada, outros pela receita paga. Então, quando ela falou aqui que o recurso de MDF foi 24,80 e a aplicação com o magistério foi 73% na questão do MDF, foi pelas despesas pagas. Foi efetivamente paga essa conta. Mas alguns anexos, né, por exemplo, do Tesouro, da Secretaria do Tesouro Nacional, eles analisam toda a despesa liquidada. Se você for analisar a despesa liquidada, a gente estaria cumprindo os 25,02. Então, teoricamente, a gente não estaria cumprindo pelo pago 24,80. Mas a gente já liquidou, ou seja, a despesa já está efetivamente liquidada, já pronto para ser pago. 25,02%. E no índice do magistério, 80,30%. Por que há essa diferença do liquidado para o pago? Porque a folha de pagamento geralmente era liquidada no final do mês. Geralmente lá no dia 30 ela é liquidada, mas o que acontece? Ele efetivamente só entra na conta do servidor no primeiro dia útil. Até atendimento à lei social. Então, geralmente esse valor é liquidado no último dia do mês, mas efetivamente só sai do banco no primeiro dia útil do mês. Com relação às demais despesas, vou falar um pouco sobre a receita e despesas do município no segundo quadrimestre. Segundo a nossa previsão, né, previsão inicial de receita, a gente iria arrecadar 162.995. E teve uma previsão atualizada, né, teve algumas fontes de recursos, né, tiveram excesso de arrecadação nesse período. Então, nossa receita previsão atualizada de 165.946. E se for somar também o superávit financeiro, que são os recursos financeiros do exercício 2023, que sobraram do exercício 2024, no valor de 18.934, nós teríamos total disponível para poder fazer a despesa, né, de despesa do município de 184 milhões. Nesse segundo quadrimestre, no período de maio a agosto, a receita arrecadada foi de 53.416.
sendo 51 milhões de receita corrente, né? E 1 milhão e 500 de receita de capital. No caso de receita intra-orçamentária, na verdade. É a receita dos servidores para o ICOM. Com relação à despesa, nossa previsão inicial, né, de 162 milhões, 995, e a previsão atualizada, como já falou anteriormente, né, de 184 milhões 920. No quadrimestre, a gente liquidou 52 milhões 555 R$1.108,72, sendo que desse valor, 48 milhões 614 R$1.619,24 com despesas correntes, que seriam despesas de custeio, manutenção, né? 2 milhões 321,70, seriam despesas de capital, né? Geralmente para obra, investimento, aquisição de material permanente, e 1.620.167,78 com despesas infra-orçamentárias, despesas que foram pagas de contribuições de servidores para o nosso Instituto de Previdência. Com relação à despesa por função, vocês vão ver aí, no caso, há diversas funções do governo. Eu posso destacar aqui 3 funções, né, que são sempre as que estão em maior volume, né, que é saúde, educação e previdência social. Com relação à saúde, né, ela é o maior orçamento do município hoje, né, depois até na audiência pública da saúde, o Marcos, secretário de saúde, vai explicar melhor, né, a detalhar a questão de despesas de saúde. Mas no segundo quadrimestre, a gente liquidou 15 milhões 410.772 R$62. E até o período de mês de agosto, nós liquidamos 28 milhões 721.708 R$77. Ou seja, seria mais de um pouco da metade da despesa atualizada da saúde. Estava orçado em 44 milhões e hoje está em 50.486. A segunda despesa, apesar de tudo, do orçamento da Previdência Social, hoje seu terceiro orçamento na questão da previsão, na execução, né, na hora que efetivamente a despesa é liquidada, hoje a Previdência Social, que é o gasto de inativos, né, ela está em segundo lugar no acumulado. No acumulado, ela está em 17.286.664,04. Só que nesse quadrimestre, a segunda despesa maior foi da educação. Uma diferença de torno de quase 700 mil. Mas nesse quadrimestre a gente gastou com previdência R$9.294.963,37. Com a educação, que é a terceira colocada, no geral, né, até o período, nós liquidamos 16 milhões 577,76, sendo que nesse quadrimestre nós liquidamos 9 milhões 907.706 R$23. Só para complementar, né, nesse período aqui, que a Ana falou, né, com relação à educação, nós adquirimos 2 veículos escolares, né, nós adquirimos também um veículo refrigerado, né, para a merenda escolar, né, além dessas despesas já efetivadas, né, nós temos as previsões de despesas até dezembro, né, com a nossa projeção é com despesas com aquisição de câmeras, né, e adequação das escolas, climatização das escolas. Agora, falando dos índices. Com relação ao índice de saúde, né, depois até o Márcio vai falar um pouco melhor,
Mas só para poder só para dar um resumo, no índice de saúde, né, nós aplicamos até o segundo quadrimestre 20,06%, que equivale a uma despesa de 11.812.390,36. No caso, o índice mínimo que a gente poderia aplicar, precisaria aplicar, seria de R$ 8.831.720,68. Ou seja, a gente aplicou R$ 2.980.669,68 a mais. Com outros recursos, né, que não são recursos próprios do município, a gente aplicou R$ 17.691.419,83, totalizando R$ 29.564.606,79. Com relação ao índice pessoal, né, a gente pode voltar àquele assunto que a gente falou da previdência social. O nosso índice pessoal até o segundo quadrimestre foi de 52,53%. Totalizando o valor de R$ 75.832.885,46. Seriam os últimos 12 meses, seria de setembro de 2023 a agosto de 2024. A gente aplicou, ou seja, a gente está dentro do limite, abaixo do limite legal, né? Porém a gente está acima do limite prudencial. Para índice pessoal existem 3 índices, que é o limite de alerta, o limite prudencial e o limite legal. Então o município não pode aplicar acima de 54%. Com relação ao limite legal, nós estaríamos de R$ 2.118.473,51 abaixo do limite máximo e R$ 1.779.094,44 acima do limite prudencial. Como a gente está acima do limite prudencial, nós não podemos, nesse período que a gente perdurar esse índice, a gente não pode acrescer algumas despesas à nossa despesa pessoal. A gente não poderia, questão de reajuste salarial, isso a gente não poderia dar nesse limite. A única coisa que poderia dar exceção à regra seria a imposição salarial da inflação. Mas o que a gente mais preocupa com essa questão do índice pessoal seria o despesa com inativos. A nossa despesa que a gente tem que cobrir a despesa do plano, ou seja, aquelas receitas que o Instituto de Previdência tem, ela não consegue pagar os aposentados. Então, no caso, o município tem que aportar todo mês, em torno de 1.900.000, aproximadamente, quase 2 milhões por mês. E nesse período de setembro de 2023 a agosto de 2024, nós aportamos R$ 17.857.187,41. Ou seja, se a gente reduzisse essa despesa com inativos do índice pessoal, o nosso índice pessoal estaria em 40,16%. Ou seja, bem abaixo do índice, do limite, até muito abaixo do limite de alerta. Mas como o município é obrigado a cumprir, né, o município cumpre rigorosamente em dia com a despesa dos inativos, mas esse valor deve ser considerado na despesa do pessoal. Para finalizar, só para poder complementar aquela questão da educação, né, que o Gilman falou, outra coisa também que o município hoje, na verdade, ele perde mais do que ganha com a questão do Fundeb. Porque a questão do Fundeb, a gente transfere para o fundo estadual, né, do Fundeb, que é a dedução de receita, né, que a gente recebe do FPM, do ITR, ICMS, IPI e TVA, 20% dessas receitas. Até o período, nós deduzimos dessa receita, nós transferimos para o fundo estadual R$ 10.112.933,46. Mas só recebemos do Fundeb, porque a receita do Fundeb no município, ele não é por receita arrecadada, é por número de matrículas. Então a gente recebeu R$ 7.515.253,33. Ou seja, o município teve uma perda de R$ 2.597.000. Seria
esse valor que a gente não poderia aplicar com recursos próprios do município nessas despesas. No mais, a gente está aqui à disposição, né, dos munícipes, né, se tiver alguma dúvida, pode procurar na Secretaria de Fazenda, pode procurar também o Márcio Longo, também na Secretaria de Planejamento, o Controladoria Geral. E também pode entrar em contato também através dos nossos e-mails, né, consta na página da Prefeitura. E também depois, em relação à questão da aplicação da saúde, né, a prestação de contas da saúde, o secretário de saúde, né, ele vai depois fazer a explanação melhor das despesas